Helena nunca imaginou que a herança de sua tia-avó incluiria uma casa isolada no alto de uma colina. Sem opções financeiras, mudou-se para o local, esperando encontrar paz. O vilarejo mais próximo, poucos quilômetros abaixo, era pequeno e parecia preso no tempo, com ruas de paralelepípedos e moradores que evitavam o contato visual. A casa, cercada por uma floresta densa, era antiga e cheia de história. Cada cômodo parecia sussurrar histórias esquecidas, mas era o porão que despertava mais curiosidade. Um cadeado enferrujado trancava a porta, e as chaves haviam desaparecido junto com a vida de sua tia. Na primeira noite, Helena acordou com o som de passos vindo do andar de baixo. Pensou ser sua imaginação, mas ao descer, encontrou a sala completamente revirada. Nada parecia roubado, mas a impressão de que não estava sozinha foi sufocante. Durante o dia tentou se aproximar dos moradores do vilarejo. Porém, suas perguntas sobre a casa eram recebidas com olhares nervosos e respostas vagas. Uma idosa lhe advertiu: não mexa onde não deve. Há histórias que é melhor não reviver. Movida pela curiosidade e pela sensação de algo errado, Helena comprou ferramentas e forçou o cadeado do porão. O ar lá dentro era úmido e pesado, como se décadas de segredos tivessem se acumulado ali. Nas paredes, marcas estranhas pareciam formar símbolos. Enquanto investigava o porão, encontrou um baú antigo. Dentro havia um diário, velas pretas e uma boneca de pano com olhos costurados à mão. O diário, escrito com uma caligrafia irregular, falava sobre rituais, pactos e algo chamado o Observador. Naquela noite, os pesadelos começaram. Helena sonhou com uma figura alta e encapuzada, parada no meio da floresta. Seus olhos brilhavam como carvões em brasa, e um sussurro constante preenchia o silêncio. Você abriu a porta. No dia seguinte, marcas de mãos apareceram nas janelas da casa, como se alguém tivesse pressionado os dedos contra o vidro. A floresta ao redor parecia mais escura mesmo durante o dia. Os pássaros haviam parado de cantar. Tentando buscar explicações racionais, Helena voltou ao diário. Uma passagem falava de um sacrifício feito anos atrás para proteger o vilarejo de uma presença antiga. O ritual aparentemente havia falhado e o observador ficara preso à casa. Helena começou a notar sombras se movendo pelos corredores. Em uma ocasião, viu claramente a silhueta de alguém parado no topo da escada. Quando subiu, encontrou apenas vazio, mas sentiu o ar gelado, como se algo ainda estivesse ali. O vilarejo parecia evitar Helena cada vez mais. Quando tentou confrontar um morador sobre o diário, ele apenas murmurou: você não deveria ter mexido no porão. Sua expressão era de puro terror, como se até falar do assunto fosse perigoso. Uma noite, enquanto tentava dormir, o som de arranhões começou na porta de seu quarto. Era lento e metódico, como se algo quisesse entrar. Quando finalmente abriu, encontrou o corredor vazio, mas a boneca de pano estava no chão, no meio do caminho. O silêncio da casa se tornava opressor, mas foi quebrado por uma risada baixa e distorcida que parecia ecoar pelas paredes. Helena tentou gravar o som com o celular, mas o aparelho desligou sozinho, mesmo com bateria cheia. Desesperada, decidiu passar uma noite fora da casa. Mas no caminho até o vilarejo, algo a seguiu. Passos ecoavam na estrada de terra, mas quando se virava, não havia nada. A escuridão parecia viva, como se a floresta a estivesse observando. No vilarejo, o padre se recusou a ouvi-la. Você abriu algo que não pode fechar. Só reze para que ele não a leve. Essas palavras ficaram ecoando em sua mente, deixando claro que ninguém a ajudaria. Helena tentou queimar o diário, mas as páginas não pegavam fogo, como se fossem feitas de algo que não pertencia a este mundo. A boneca, por sua vez, aparecia em lugares onde ela não havia deixado, sempre com os olhos voltados para a porta. Na terceira noite após abrir o porão, Helena foi acordada por uma voz sussurrando seu nome. A figura encapuzada estava no pé de sua cama, com olhos brilhantes e uma mão esquelética apontando para o porão. Ela fugiu para o carro, mas ele não ligava. Os faróis piscavam sozinhos e o rádio começou a emitir estática acompanhada de sussurros. Quando olhou pelo retrovisor,
Viu a figura parada no meio da estrada, olhando diretamente para ela. Decidida a acabar com aquilo, Helena confrontou a criatura. Voltou ao porão com as velas pretas e o diário, seguindo as instruções de um ritual. O ar parecia pulsar ao seu redor, e a luz das velas tremulava como se fossem apagar. Durante o ritual, ouviu batidas violentas vindas da porta do porão, cada vez mais altas, como se algo tentasse entrar. Quando a última palavra foi dita, a porta se abriu, mas ninguém estava lá. O silêncio foi ainda mais aterrorizante. De repente, Helena foi jogada contra a parede por uma força invisível. Sentiu garras invisíveis arranharem sua pele, deixando marcas profundas. A figura encapuzada surgiu, mas dessa vez estava dentro do porão. Helena ergueu a boneca e o diário, gritando o que podia do ritual. A figura hesitou por um momento, mas então avançou com uma velocidade inumana. Seu grito era ensurdecedor, ecoando como 1000 vozes em agonia. No último segundo, uma luz ofuscante preencheu o porão. O diário e a boneca se desintegraram, e a figura foi envolta em chamas que não queimavam, mas pareciam consumir sua própria essência. O silêncio voltou, mas era diferente, como se o ar estivesse mais leve. Ao amanhecer, Helena deixou a casa sem olhar para trás. No vilarejo, os moradores pareciam aliviados, mas ninguém a agradeceu ou explicou o que havia acontecido. Era como se o perigo tivesse desaparecido, mas o medo ainda estivesse ali. Helena vendeu a propriedade para um comprador desconhecido e jurou nunca mais voltar. No entanto, por mais longe que fosse, os pesadelos continuavam. A figura encapuzada aparecia, mais fraca, mas ainda presente, como uma cicatriz em sua alma. Algumas semanas depois, recebeu uma carta anônima. Dizia apenas: "Você o libertou. Agora ele está lá fora." A caligrafia era a mesma do diário que ela queimara no porão. Nos noticiários começaram a surgir relatos de desaparecimentos na região. Pessoas andando pelas estradas à noite e nunca mais sendo vistas. Helicópteros sobrevoavam a floresta sem sucesso. Helena, assombrada pela culpa, começou a ouvir sussurros mesmo durante o dia. As sombras em sua casa pareciam mais longas e os reflexos nos espelhos a observavam com olhos vermelhos. A figura encapuzada voltava todas as noites em seus sonhos, mas agora não estava sozinha. Outras figuras distorcidas e inumanas estavam ao redor, sempre sussurrando. Você abriu a porta. Helena sabia que sua vida nunca mais seria normal. Onde quer que fosse, o observador estava com ela, esperando pacientemente o momento de reivindicar o que era seu.